pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente e hoje nós vamos continuar um pouco daquele nosso bate-papo do vídeo anterior, onde falávamos sobre nossa evolução, nosso trabalho interno, né? E falamos também sobre a questão da sombra, no caso para olhar a raiva, né? E hoje nós vamos explanar um pouquinho mais sobre isso. Eu já observei em conversas com pessoas muito próximas, família, em que muitas vezes acontece alguma situação e você mostra para a pessoa, olha, fulana, isso aqui, né, que você está fazendo, é uma coisa que é um lado sombra seu e a pessoa não admite. Até comigo mesma eu já fiz essa experiência, né? Isso já há alguns anos atrás. Coisas que eu não assumia, que eu não admitia. E então se torna muito difícil quando a gente nega. Porque quando você entra num estado de negação, e voltando um pouquinho, essa pessoa com quem eu comentei, que eu não vou aqui mencionar o nome, né? E ela disse, eu não quero que você fale nada, nada negativo que você veja em mim. E eu disse, mas eu não estou te criticando, nem te julgando, nem te acusando, eu só estou pedindo para você olhar para esse lado, porque já é uma coisa que é muito repetida, mas eu não quero falar sobre isso. Então, ou seja, a pessoa está num estado de negação profundo, né? E isso é muito complicado. E aí pode dizer assim, mas eu faço meditações, eu faço afirmações positivas. Não vai resolver. Não vai resolver. A única coisa que resolve é realmente você olhar, ver, enxergar, assumir, admitir, acolher e abraçar. E, acima de tudo, amar a sua sombra. Por que você precisa amar a sua sombra? Significa que você vai agora não dizer, não, tudo bem, eu sou assim, não vou mudar, né? Eu nasci assim, cresci assim, não. Você vai acolher, porque isso é importante. Por que é importante? Porque a nossa sombra, ela precisa ser integrada. Tem que ser integrada. Tá? Se você não integrar a sombra como parte de você, você não vai sair do lugar. Pode estudar um monte, pode fazer vários cursos, pode fazer várias técnicas, mas você precisa olhar para isso com consciência, reconhecer, integrar, assumir. É um diálogo mesmo que a gente tem que desenvolver, né? Esse diálogo com você mesma. Né? Vou falar aqui da raiva novamente. Poderia falar de qualquer outra coisa. Não, vamos falar de uma coisa mais séria. Vamos falar daquele desejo oculto que você tem. Aquele segredo que ninguém pode saber. Seja lá em que área da vida for. Né? Mas você tem alguma coisa ali que é escondido. Se ninguém estivesse vendo e você tivesse oportunidade, você faria aquilo. Só que aí ninguém pode saber, né? Ninguém pode saber. Então esse é o grande problema. E não é que você precisa espalhar para o mundo quais são os seus aspectos negativos, suas sombras, mas você precisa ter integridade de olhar para isso, reconhecer e admitir. Não, realmente, isso faz parte de mim, isso está em mim e eu vou acolher. Eu vou acolher, eu vou amar, eu vou agradecer. Por quê? Se você não passar pela sombra primeiro, você não enxergaria a luz. Isso é fato, não tem o que fazer. Entendeu? Então não podemos negar. E quando você nega, além de tudo isso que eu já falei aqui, existe ainda mais um outro agravante. Você está mentindo literalmente para você mesma, né? Ou para você mesmo. Então isso também é muito grave. Porque, entre outras coisas, você vai acabar denegrindo a sua própria imagem na sua consciência. A mentira nunca foi boa, né? Vamos colocar aqui então mentira, né? Você às vezes gosta de mentir, sabe que mente,
mais nega. Não, eu não gosto de mentira, eu falo a verdade. Se alguém pegar você numa mentira, você briga, você fica bravo. Assume. Olha para a mentira, olha mentira, realmente eu estou te vendo, você está aqui. Eu te reconheço, te acolho, te aceito, te abraço como parte de mim. Gratidão por tudo que eu aprendi com você. Você vai continuar sendo mentiroso? Não. Mas você tem consciência de que essa mentira foi integrada em você, foi acolhida. E agora você está no controle. Né? Você não vai mais mentir. O que aconteceu aí? Você iluminou esse seu aspecto negativo. Então, gente, é uma coisa assim maravilhosa, né? É maravilhosa, mas a gente tem que ter coragem, tem que ser valente, né? Para olhar para você mesmo e reconhecer todas essas coisas. É de uma dignidade muito grande, né? Então é importantíssimo a gente fazer isso. E existem vários outros motivos pelos quais a gente não pode realmente negar, né, as nossas sombras. Temos que acolher. Isso é para o nosso crescimento mesmo. Tudo para o nosso crescimento. Se a gente não assumir, não tiver essa coragem de assumir, gente, a coisa fica bem complicada. E aí você vai ficar nesse estado de negação e não vai acontecer evolução. Simples assim, não vai. Porque tem que ser com a verdade. Somente através da verdade, dessa consciência, é que a gente vai conseguir fazer essa transição com sucesso para entrar no nosso primeiro estado angelical, né? Mas tem que ser assim, tem que ser com a verdade, sabe? Ninguém aqui é perfeito, estamos todos aprendendo, estamos todos buscando nossa própria evolução. E então tem que ter essa coragem mesmo, né? Para você assumir, admitir. Eu já presenciei tantos estados de negação de tantas pessoas que às vezes eu fico até assim, nossa, meu Deus, tomara que a pessoa baixe a guarda, né? Que ela tenha a humildade de assumir, porque é tão importante, é tão libertador, é uma coisa assim incrível. Não podemos negar nossas sombras, porque elas são partes integrantes da nossa psique e essência. Tá? Tentar escondê-las ou rejeitá-las é um esforço inútil, que leva à perda da identidade e impede o crescimento pessoal. A sombra representa nossos medos, traumas e limitações. Estão percebendo porque é tão importante a gente abraçar essas sombras, reconhecê-las? Aqui estão os principais motivos pelos quais integrar a sombra é fundamental. Baseado principalmente na psique junguiana, eu tenho assistido muitos vídeos do Carl Jung. Ele tem falado muito sobre isso. Inclusive, agora há pouco eu estava vendo um. Ele estava falando que ele acredita que o Cristo foi o primeiro ser a integrar literalmente as suas sombras. Então, a identidade inteireza, acolher a sombra, é um exercício de amor próprio e autoconscientização. Negá-la é dividir-se ao meio. Você quer ficar dividido? Você tem que ser inteiro. Né? Então, por isso que é tão importante a gente iniciar esse trabalho com muita consciência, com muito amor, com compaixão por nós mesmos, com paciência, com auto-perdão. Porque a gente pensa, mas é feio, e daí que é feio, mas é parte de você. Você também tem o seu lado luz, então vamos integrar tudo isso. Vamos nos organizar para a gente ficar por inteiro, ficar pleno, ficar completo, né? Então é isso, pessoal. Eu vou falar mais um pouquinho. A sombra não é apenas negativa. Ela guarda potenciais e forças ocultas, olha que incrível. E forças ocultas. Ao reconhecer raiva, inveja ou medo, podemos transformá-los em energia para estabelecer limites, por exemplo. Evitar a projeção
que não aceitamos em nós mesmos, tendemos a projetar nos outros. É o que eu falei no vídeo anterior, né, que tem a questão do reflexo, da lei do espelho, essa é a projeção. Enfrentar a sombra evita julgar o próximo por falhas que são, na verdade, nossas. O que não aceitamos em nós mesmos, tendemos a projetar nos outros. Enfrentar a sombra evita julgar o próximo por falhas que são, na verdade, nossas. Até repetir, porque eu achei tão importante essa parte, né? E a sombra dá relevo à nossa luz, agindo como parte necessária para amadurecimento. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. Entenderam? Por isso que eu falei, não adianta você fazer técnicas, você meditar, eu estou imaginando agora uma luz de tal, assim, assim. Já passei por tantas técnicas, são muitos anos que eu vinha seguindo coisas na internet. Eu faço tal meditação, imagine isso, imagine aquilo. É só quando a consciência se volta mesmo para isso, para você se abrir, para deixar a coisa florescer mesmo, de verdade. Para você olhar para você com coragem e dizer, não, é isso mesmo, vamos corrigir isso aqui, vamos jogar luz nisso aqui. Não tem outra saída, gente. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Olha que lindo, né? Tornando a escuridão consciente, como frequentemente já temos visto em alguns estudos mencionando sobre isso. Então, pessoal, consciência é tudo. Sem consciência você não chega a lugar nenhum. Você pode fazer 1000 práticas, 1000 rituais, 10.000 rituais. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não estiver com a consciência ativa, com a sua consciência atuando, olhando, não adianta. Por isso que eu falo, tem que focar. É ter consciência de tudo, fazer tudo consciente, estar presente no que você faz. Antigamente eu ficava me perguntando assim, isso já há muitos anos atrás, quando eu ingressei nessa questão da espiritualidade e tal, né? Então eu via todo mundo falava nos cursos, nas meditações. Você precisa se conectar, você precisa se conectar. E eu ficava me perguntando, mas como que se conecta? Aí passaram-se alguns anos e eu descobri. Quando eu comecei a estudar um pouco com o professor Alio Couto, quando eu comecei a ver assim, pessoas bem legais, não vou dizer que são melhor do que ninguém, mas assim, são pessoas bastante experientes, muito sábias. E eu fiz uma seleção de pessoas que eu ia realmente me dedicar para aprender com elas. Então, através disso, eu entendi que sem a consciência, sem você estar consciente, o que é que você faz para ficar conectado? Estado de presença. É você estar presente. Mas presente aonde? Em você mesma. Em você mesmo. Tá? Eu estou aqui gravando esse vídeo agora para vocês. Mas eu estou consciente, eu estou como se estivesse escaneando. Eu tenho 2 pés, eu tenho 5 dedos em cada pé, eu tenho 2 tornozelos, 2 pernas, 2 joelhos, coxas, quadris e etc. E assim vai. Então, o estado de presença é esse. Seja o que for que você estiver fazendo, esteja presente. Totalmente, porque o divino, Deus, Cristo, da forma que você acreditar, você não vai encontrá-lo na igreja, nem no céu, nem fora de você aqui. Você vai encontrar aqui. Então, quando você está presente, você está conectado. Porque o seu corpo é nada mais, nada menos do que o templo do Espírito, da sua alma divina. Vou até, para finalizar, vou citar aqui uma passagem bíblica
bem lembrada agora, que diz que Salomão orou a Deus e disse que queria construir um templo para Deus. E Deus respondeu para ele, olha, se você quiser pode construir, para você se reunir com os seus irmãos, para vocês fazerem oração, para vocês se reunirem. Mas eu, Salomão, eu não habito em templos feitos por mão de homens. Então onde é que Deus habita? Em mim e em você, e em tudo que existe. Então acho que já passou da hora de você ficar procurando fora. Quando você fechar os seus olhos, você abriu as suas portas internas para você encontrar com o seu eu divino, com a sua sabedoria divina, com o seu Cristo interno, com a sua consciência, com a sua alma divina, com tudo que você quiser, com o Arcanjo Miguel. É tão diferente quando você faz, por exemplo, vamos dizer assim, uma oração, você pedindo, ai Deus me dê isso, o Arcanjo Miguel me proteja. Existe uma diferença enorme de você pedir dessa forma do que você simplesmente fechar os seus olhos e pensar, eu sou a luz que me guia e protege. Eu sou a proteção de Arcanjo Miguel em minha vida. Mas não é falar isso da boca para fora. É falar isso com é falar isso com consciência de que realmente você é. Que você faz parte do todo, que você está integrado. Então, da mesma forma que a gente tem que integrar a nossa luz, também temos que integrar a nossa sombra. E assim é que vai acontecer a fusão do Cristo com o humano e o humano com o Cristo. Gratidão a todos vocês. Muita luz e proteção na vida de cada um. E assim é. Gratidão.